Meus irmãos, como Deus é maravilhoso, a palavra é maravilhosa, né? Durante essa semana, e Deus já tinha colocado no meu coração o texto para a mensagem. Na verdade, era só um texto que Deus tinha me incomodado. Eu falei assim, vai ser dali já algumas semanas. A semana eu preguei para estudar. Mas para a gente que não tem tanta prática, às vezes você fica inseguro, né? E eu falando com o Rafa hoje, Deus vai confirmando as coisas. E até na mensagem da aula de manhã. E o presbítero Adilson hoje também, agora na liturgia, precisava ser você, viu, meu irmão? Porque desde o Deus prova o coração, Deus ouviu a oração do justo e do não justo. Confesso que eu pedi uma das músicas aqui para o louvor, mas as outras duas falaram muito mais ao texto do que a que eu pedi. E é Deus confirmando maravilhosamente, né, Rafa? Como a gente estava conversando. Mas, vamos lá, meus irmãos. Irmãos, se eu perguntasse para qualquer um de vocês hoje o significado, ou o que você entende da palavra ou do adjetivo medíocre, eu tenho certeza que, pejorativamente, todos vocês sabem o que é. Todos vocês teriam uma definição. Mas se alguém, por acaso, chamasse você de medíocre, ou um trabalho que você fez, uma tarefa que você realizou de medíocre, talvez você ficasse ofendido. Mas se eu te perguntar, você sabe o real significado da palavra medíocre? Você saberia me dizer? Eu fui lá ao dicionário, e o significado da palavra medíocre, por definição, é essa: de qualidade média, comum, mediano, meão, que fica no meio da balança, modesto, o que fica entre o bom e o mal. Só para exemplificar, sabe quando você vai fazer um bolo e alguém pergunta, como é que ficou o bolo? Mais ou menos. E aquela nota que você precisava naquela matéria, conseguiu passar? Nossa, consegui a média. Essa é a definição da palavra medíocre. E hoje, meus irmãos, nós falaremos de uma história que fala de uma pessoa medíocre e de uma outra pessoa que ofereceu um sacrifício correto e perfeito diante de Deus, e que foi aceito por Deus, mas que foi morto por isso. E eu ainda não estou falando de Cristo Jesus. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Fazer a leitura de uma porção da palavra do versículo 10, do versículo 1 ao versículo 10. Gênesis 4, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias e do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizestes? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus, porque a tua palavra que está sendo exposta é o teu ensinamento, Deus. Senhor, nos use agora e ache corações, Senhor Deus,
abertos à Tua palavra. Que possamos sair transformados, Deus, por ela, pelo Teu Santo Espírito. E que o Senhor use esse humilde servo, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, texto, creio eu que conhecido da maioria dos irmãos, e que já nessa primeira leitura a gente conseguiu identificar o medíocre e aquele que prestou uma oferta aceita ao Senhor. Mas antes de entrar propriamente na mensagem, eu gostaria de chamar a atenção a alguns detalhes do texto que talvez possam passar desapercebidos. E hoje eu ainda comentava que, a hora que o pastor Lucas falou o texto que ele ia pregar, eu falei, nossa, mas domingo passado o presbítero Eurípides pregou o mesmo texto. E aí depois eu fui falar com o Lucas, como que a palavra do Senhor é rica. O mesmo texto, detalhes e colocações totalmente diferentes do mesmo texto, e alguns detalhes que eu nunca tinha reparado. Não sei se os irmãos já tinham visto, mas eu não tinha reparado que naquele texto não falava o nome de noivo, o único nome era Jesus. Ele foi dando alguns detalhes, meu Deus, como a Bíblia é maravilhosa. E eu gostaria de chamar alguns detalhes para vocês, irmãos, desse texto. Versículo 1 e 2. Ele começa dizendo que Adão coabitou com Eva, sua esposa, então concebeu e deu à luz. E Eva diz, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Presta atenção no versículo 2. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Vocês se perceberam alguma diferença aqui? O primeiro adquiriu um varão diante do Senhor. O outro deu à luz Abel. Meus irmãos, aqui provavelmente Eva estava lembrando lá de Gênesis 3,15. A promessa do Senhor, do descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E era muito lógico Eva pensar isso daí. Pensa comigo, a única mulher na terra, depois da promessa do Senhor, seu primeiro filho é um varão. O que ela pensa? O descendente que esmagará a cabeça da serpente. E aí a gente continua. Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador. Percebe, meus irmãos, que mesmo depois de expulso do paraíso, mesmo depois do pecado, da queda, o homem não deixa de cumprir o mandato cultural, de cultivar a terra, de administrar a terra. São detalhes que às vezes a gente passa desapercebido no texto e não vê. Entrando na mensagem, meus irmãos, eu queria chamar a atenção do versículo 3 ao versículo 5, na sua parte A. Aconteceu no fim de uns tempos, Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe da primícia do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que Caim de sua oferta não se agradou. Meus irmãos, a palavra oferta aqui é a mesma palavra usada para tributos. Quando a Bíblia diz que foi lá e pagou tributos, ou entregou tributos a Deus, é a mesma palavra. E é provável, meus irmãos, que isso aqui tenha sido uma ordenança de Deus para Eva e Adão, que levassem, ofertassem a Deus, que fizessem as suas ofertas. E esses irmãos crescem aprendendo isso, vendo isso, e às vezes acompanhando seus pais nessas entregas, nessas ofertas, nesses tributos. Mas a gente pode ver no texto que um dos irmãos entendeu perfeitamente o que era a oferta e como ela devia ser feita. E o outro, meus irmãos, não entendera muito bem, estava ali simplesmente repetindo uma coisa que ele aprendera, ou simplesmente fazia por obrigação. E no texto fica claro e explícito que Abel entendeu muito bem o que ela vai dizer das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Da primeira parte e do melhor que ele tinha. E de Caim, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Não tem detalhes na oferta de Caim. Mas na de Abel, ele vai deixar isso para a gente, mostrando que um deles entendeu
e o outro não. Meus irmãos, será que essa questão de Eva ter achado que Caim era o descendente prometido, será que isso não foi um problema na família? Será que nós não temos aqui o primeiro caso de uma distorção de educação? 2 filhos, mesmo pai, mesma mãe, mas um era o varão prometido. Um era aquele que esmagaria a cabeça da serpente. O outro deu à luz a Abel. Mas a gente vê a história que Abel entendia muito bem, e Caim não. Será que aqui a gente não tem uma criação do filhinho do papai e o filhinho da mamãe, e esse vai ser o descendente? Será que aqui a gente não tem aplicação, já uma aplicação errada de um modo de educação positiva da época? E nada contra a educação positiva e nem quem é adepto a ela, mesmo porque é uma educação baseada em limites claros, em diálogo de aprimoramento, em conversas não agressivas. Confesso que eu sou mais adepto lá a Provérbios 29:15, 22:15, que vai falar da vara da disciplina, seja ela pelo uso da força ou pela questão do castigo. Mas também entendo que muitos pais não estão preparados para isso, como eu não estava há 20 anos atrás. Mas será que nós não temos aqui já de cara uma distorção familiar aqui na questão de educação, por Eva e Adão acharem que ali era o filho prometido? Meus irmãos, é interessante a gente ver um detalhe muito importante do texto. Um foi aceito, uma oferta foi aceita, a outra não. E é um negócio que ficou me incomodando, porque muitas vezes, meus irmãos, nós nos preocupamos em não fazer, em deixar de fazer alguma coisa para Deus, em deixar de ofertar, em deixar de se entregar, em deixar de se oferecer, em deixar de ir ao culto, em deixar de fazer oração. Aqui não está falando de alguém que deixou, meus irmãos. O texto está falando que não foi aceito alguém que ofertou. Vocês estão entendendo isso? É de alguém que levou a oferta ao Senhor, mas que não foi aceito. Deus não se agradou da oferta. Deus não se agradou do fruto da terra que Caim levara. Meus irmãos, aqui o que a gente pode concluir é que Caim foi medíocre. Ele foi medíocre, meus irmãos. Ele não fez como Deus ordenara. Não era do jeito que Deus queria. E fica claro no texto que tinha um jeito certo. A gente vê Abel trazendo da primeira parte do melhor que ele tinha, das primícias e da gordura do seu rebanho, enquanto Caim trouxe frutos da terra ao Senhor. Frutos da terra ao Senhor. E eu gostaria, meus irmãos, de deixar uma reflexão aqui com os irmãos, nessa primeira parte, porque aqui nós entramos no primeiro ponto. Deus não aceita ofertas medíocres. Deus, ele não quer servos medíocres. Deus não aceita fogo estranho. Vocês se lembram dos filhos de Arão, sacerdote, irmão de Moisés, Nadab e Abiú? Está lá em Levíticos 10, de 1 a 20. Depois que Deus ordena a construção do tabernáculo, ficava no meio do acampamento. E aí, Arão vai e faz o primeiro sacrifício. E se você ver no capítulo 9, vai descrever detalhadamente o sacrifício de Arão. Ele primeiro se purificava, vestia a roupa correta, queimava uma parte do gado, levava para fora, trazia o bode e queimava e derramava o sangue. Deus explicou detalhadamente para Moisés e ele repassou a Arão. Os seus filhos, sacerdotes também, junto com o pai, viram aquilo. E aí no dia seguinte, quiseram fazer a mesma coisa. Pegaram seus incensários, foram até os Santos dos Santos e levaram fogo ao Senhor. Meus irmãos, Deus não ordenara aquilo. Deus não pediu a eles para fazer aquilo. E não era daquele jeito que era para ser feito. Ali eles estavam procurando serviços diante de Deus, talvez serviços diante do povo, como seu pai Arão era visto.
Eu não sei qual era a motivação do coração deles, mas uma certeza eu tenho, não era motivação divina, porque Deus não pediu nada disso para eles. E eles não fizeram do modo que Deus exigiu que Arão fizesse. E aí o fogo que eles levaram diante de Deus, não só não foi aceito, como os consumiu. Eles morreram queimados ali. E o seu pai não pôde nem sepultá-los. Foi ordenado que parentes tirassem do acampamento, e seu pai nem chorar por eles pôde. Meus irmãos, Deus não aceita oferta medíocre. Deus não aceita fogo estranho. Deus não quer servos medíocres. Não é isso que Deus pede de nós. Analisando, voltando no texto, meus irmãos, nós vemos a oferta de Abel. Fica claro, meus irmãos, que havia o modo correto, que Deus já tinha explicado, que Deus já tinha ensinado o que ele queria. Abel, no versículo 4, por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Ele não ficou esperando para ver se ia sobrar, meus irmãos. Ele não ficou esperando para ver se as ovelhas iam ficar prenhas ou iam dar cria. Ele trouxe do primeiro que ele tinha e do melhor que ele tinha. Ele não ficou esperando para ver se Deus ia fazer para que ele pudesse dar. Aqui não fala quantas ovelhas ele tinha, mas ele não ficou esperando, meus irmãos. Ele trouxe da primeira parte do melhor que ele tinha para Deus. Esse era o modo que Deus queria. Esse era o modo que Deus queria. Meus amados, e mais uma vez, Caim não foi aceito com a sua oferta. Não foi aceito. E eu queria deixar uma reflexão para vocês, meus irmãos. Como é que você tem ofertado ao Senhor? Como é que tem sido a sua vida diante do Senhor? Será que você tem feito a oferta das suas primícias e da sua gordura? E eu queria levantar alguns pontos aqui para a gente pensar. Na sua devoção, meu irmão, como é que tem sido? Você tem tido tempo de oração ao Senhor? Ou é só ali na hora do almoço, da janta, quando você vem à igreja, quando você está no culto? Você tem separado tempo para jejuar ao Senhor? Você tem tido tempo para estudar a palavra do Senhor? Você tem estudado a palavra do Senhor, meu irmão? Você tem entregado suas primícias e sua gordura ao Senhor na sua devoção? Meus irmãos, no trabalho do Senhor, você tem entregado? Nós ouvimos aqui, toda vez que alguém é batizado, recebido, faz profissão de fé, alguém que chega de fora, o pastor faz questão de falar, Deus te chama para trabalhar, e aqui tem bastante trabalho. Você tem se colocado à disposição do Senhor? Você tem se disposto a trabalhar para o Senhor, de coração? Meus irmãos, na família, você é esposo, você tem se dedicado à sua esposa? Você tem cuidado dela, dado a atenção devida? Você acorda todo dia e tem o desejo, ou se necessário for, de morrer por ela? Ou será que você é o primeiro que às vezes vem no coração, meu Deus do céu, eu queria matar essa mulher? Às vezes acontece, né? Tanto para o esposo quanto para a esposa. E confesso, meus irmãos, esse é um texto que fala muito ao meu coração, é uns pontos que, quando eu estava preparando, e não adianta nada se eu estivesse lá preparando, pensando, deixa eu ver os defeitos da igreja para eu ficar apontando. Não, isso tem que servir para mim primeiro, meus irmãos. Isso aqui eu ia escrevendo, eu estava pensando, e Deus falando comigo, estava servindo para mim, eu preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo. Como é que você tem sido, você, esposo? E você, esposa? Você tem sido submisso ao seu esposo? Você tem cuidado dele, dado atenção devida? Como é que tem sido o seu casamento? Eu não sei se vocês já escutaram aquele ditado que diz assim, não existe, ou lamento, né? Nem sei se é ditado, não se fazem homens como antigamente. Tem até uma música que fala, né? Amélia que era mulher de verdade. Será mesmo? Eu queria saber de onde que saiu isso, porque convido vocês, Gênesis 3:12. Gênesis 3:12, uma folha atrás. Então disse o homem respondendo a Deus,
a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Meus irmãos, aqui Deus vem, olha que maravilha, Deus vinha toda virada do dia conversar com Adão e Eva. Vocês já pensaram nisso? Todo dia Deus descendo para falar com a gente? Isso que maravilhoso isso. E aí ele vem falar com Adão e Eva, e primeira coisa, eles já se esconderam, né? Já estavam com vergonha de Deus. Primeiro eles tiveram vergonha do Criador, que fez ele de substância ainda informe. Ele estava com vergonha, como se Deus não conhecesse o coração deles, não conhecesse o corpo deles. Depois Deus fala com eles, e aí, mas como é que você sabe? Você comeu do fruto? Olha o primeiro homem aqui. A mulher que o Senhor me deu por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Meus irmãos, a gente já vê no primeiro homem, o primeiro homem da criação, ele não teve coragem de bater no peito, Senhor, eu errei. O Senhor me perdoa? Eu errei. Eu não fiz conforme o Senhor ordenou. Não, a gente já tem no primeiro homem já um frouxo, que foi botar a culpa em outro. E eu tenho certeza que vocês já pensaram em Eva, mas não, ele não está pondo a culpa em Eva. Você já olhou bem esse texto? A mulher que o Senhor me deu como esposa, ele não está botando a culpa em Eva, ele está botando a culpa em Deus, porque foi Deus que deu para ele. É esse homem de antigamente que vocês estão esperando? A mulher, a Amélia, que era mulher de verdade, Eva também sabia que Deus havia feito um pacto com Adão e que não deveria comer daquele fruto. E se você for fazer a leitura, a gente tem aqui, o primeiro farisaísmo foi Eva, né? Quando a serpente vai falar com ela sobre o fruto, ela vai falar, o que Deus ordenou, que você não pode comer? A gente não pode comer nem tocar. Meus irmãos, não tem isso Deus falando para ela. Não tem isso na Bíblia. Mas eu nem entendo que isso aqui ela falou por mal. E nem entendo também que os fariseus começaram a colocar regras sobre regras por maldade, mas de medo sim do pecado. Mas às vezes a gente vai criando coisas que não é o pedido de Deus, não é o jeito que Deus quer que aconteça, não é o que Deus está pedindo de nós. Não é o que Deus está falando. Como é que você, esposo e esposa, tem se dedicado no seu casamento? Você tem dado da sua primícia, da sua gordura, do seu melhor no seu casamento para honrar a Deus? Vocês, filhos, gostaria de falar com os adolescentes e jovens agora. Como é que vocês têm sido honrando os seus pais? Gostaria de fazer uma pergunta para vocês, adolescentes e jovens. Qual foi a última vez, ou se isso já aconteceu, de você olhar nos olhos do seu pai ou da sua mãe, quando vê ele chegar cansado à tarde, depois de um dia dolorido, sofrido de trabalho, e perguntou para ele ou para ela, ô meu pai, está tudo bem? O senhor precisa conversar um pouco? Ô minha mãe, a senhora gostaria de desabafar alguma coisa? Eu tenho visto que você está cansado, você chegou chateado, parece que você está estressada, você precisa conversar? Quando foi a última vez? Se é que ela aconteceu. Você tem entregue das suas primícias, da sua gordura, como filho, honrando ao Senhor? Você tem sido justo em suas cobranças em sua casa? Esposo, esposa, pais, mães. Vocês têm sido justos com as suas cobranças? Porque às vezes também a gente só sabe ver defeito. A gente só consegue enxergar o que o outro não fez. A gente só consegue cobrar o que a gente queria que fosse feito. Mas a gente não vê nada do esforço que fora realizado. Às vezes pais que cobram demais os seus filhos, filhos que esperam demais dos seus pais. Como tem sido essa relação no seu lar? Como você tem ofertado a sua relação familiar ao Senhor? Tem sido da sua primícia e da sua gordura? No seu trabalho, meu irmão, você tem honrado ao Senhor? Você chega todo dia no seu trabalho e apesar das dificuldades, apesar das lutas, você tem que falar assim, não, eu vou honrar o Senhor, eu vou fazer o meu melhor. E eu não estou falando aqui que você tem que ser o melhor funcionário, você tem que ser, no meu caso, o vendedor do mês, todo mês, que você tem entregue o seu melhor, não quer dizer que você vai ser o melhor, mas você tem entregue, saído com a sua consciência tranquila, que você fez o seu melhor, porque você honra e glorifica o nome do Senhor no seu trabalho.
Ou você é aquele que chega atrasado todo dia? Ou é aquele que você chega no horário, mas também não põe a mão na massa? Ou você acha que, como você não tem tempo na correria do seu dia a dia, é no seu trabalho que é o horário de você ficar orando e lendo a palavra, roubando do seu patrão? Porque ele não te paga para isso. Você tem honrado e glorificado ao Senhor no seu trabalho? Você tem feito o seu melhor ali? Meus irmãos, no seu tempo, como é que você tem administrado ele? Será que você tem conseguido dormir ali suas 7, 8 horas por noite? Ô presbítero, mas nesses dias de hoje, como é que faz isso? Eu também ainda não descobri, gente, estou tentando. Quem conseguir me fala, porque eu também estou precisando. Mas é o que precisa. Você tem conseguido descansar, meus irmãos? Ah, mas não tem tempo. Você conseguiu ver o jogo do seu time? Ah, mas era final. Você conseguiu ver um filme durante a semana, alguma série, alguma novela que você queria ver? Você entrou no Instagram essa semana? Você viu alguma rede social essa semana, não no seu trabalho, ou que fosse para ele? Então eu estou te respondendo. Aonde está o seu tempo, que você precisa estar descansando? Se você não consegue dormir suas 7, 8 horas por noite. Como é que você tem feito com o seu tempo, meu irmão? Você tem entregue a Deus as suas primícias e a sua gordura? Nos seus dízimos e ofertas, meus irmãos, eles são verdadeiros? Eles são de coração? Gostaria de lembrá-los lá do texto de Atos 5, de 1 a 11. Gostaria que os irmãos abrissem comigo o texto de Atos 5, de 1 a 11. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. O texto vai falar de Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua esposa, sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, e reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração deste desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, chegou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, foi portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-no morta, e levando-a sepultaram junto do seu marido. Sobreveio grande temor em toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia deste acontecimento. Meus irmãos, aqui em Atos a gente tem o início da igreja primitiva, e ali muitos dos que creram vendiam suas posses e levavam para a obra, levavam aos apóstolos, mas não tinha ordenança que era para vender e levar tudo. Ninguém estava mandando fazer isso. Mas eles sentiam no coração o desejo, eles vendiam e levavam. E aqui não tem o problema deles terem vendido e levado uma parte e ficado com uma parte, meus irmãos. Esse não é o problema. O problema aqui é o que estava no coração deles. Eles combinaram: ó, a gente vai guardar tanto, mas a gente vai falar que a gente vendeu pelo tanto que a gente está dando. Meus irmãos, aqui eles queriam era ser visto. Eles queriam aplauso, eles queriam palco. Eles queriam: olha lá os irmãos, nossa, eles venderam o que eles tinham, deram tudo aqui. Meus irmãos, não tinha essa ordenança, mas eles mentiram. Mais um exemplo de gente que ofertava. Meus irmãos, eles venderam metade de tudo que tinha e deram ao Senhor.
E o que acontece? Eles morrem ali na hora. Deus não ordenara que eles dessem tudo e ficassem sem nada. Mas Deus não aceita mentiras. Deus não aceita oferta que não é de coração. Deus não fez o que fez, Criador de todas as coisas, para que nós fôssemos aplaudidos. A glória é dele, meus irmãos, não é nossa. É dele e somente dele. E aqui o desejo do coração deles não era ver a obra crescendo. Ou talvez eles não estivessem tão seguros disso e queriam se reservar uma parte. Não tem problema algum. Pedro responde para eles: não era seu o campo, para que você vendeu? Se você vendesse, o dinheiro não estava com você, em seu poder, fica com ele. Por que você mentiu? Por que você não chegou e falou assim: eu guardei metade, mas está aqui metade? Não, eles combinaram para falar que era o valor que eles tinham vendido. Tanto que Pedro ainda vai confrontar a esposa para ver se ela fala a verdade, né? Mas ela não sabia. Meus irmãos, como é que tem sido os seus dízimos e as suas ofertas? Eles têm sido verdadeiros? Ou você está esperando o mês acabar para ver se vai sobrar para você levar alguma coisa para Deus? Ou você está achando que você está dando para Deus? Ou você ainda não entendeu que você está devolvendo só um pouco do que Deus te dá? Como é que tem sido, meus irmãos? Será que você é daquele que não dá o dízimo, mas quando tem levanta-se alguma oferta, alguma coisa, alguma necessidade na igreja, você é o primeiro a ir lá e fala assim: eu vou ofertar? Porque aí todo mundo vê que eu oferto, que eu tenho coração, um bom coração para ofertar, mas você não é fiel a Deus com seus dízimos? Como tem sido, meus irmãos, a sua entrega nos seus dízimos e ofertas ao Senhor? Tem sido das suas primícias? Tem sido da gordura dele? Por fim, meus irmãos, no primeiro ponto eu queria perguntar para vocês: como é que tem sido a entrega de vocês no seu coração? O Adilson citou aqui que Deus prova o seu coração, e eu anotei aqui para a gente ler um versículo que o Adilson comentou. Eu gostaria que os irmãos abrissem Jeremias 17, de 9 a 10. Profeta Jeremias, capítulo 17, de 9 a 10. Jeremias 17, de 9 a 10 vai dizer assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo ao fruto das suas ações. Meus irmãos, como é que tem sido a entrega do seu coração? Como é que tem sido? E aqui eu peço um espaço, só para ler um texto do pastor Erley Rocha, da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Ele vai dizer assim: você lembra do jovem rico? Passagem do jovem rico lá em Lucas 18? Ele chega para Jesus e vai dizer o quê? Bom mestre, o que eu faço para ir dar a vida eterna? E aí Jesus, já conhecendo o coração dele, já dá no meio, né? Jesus já quebra ele do jeito que ele chega. Mas por que você está me chamando de bom? Você não sabe que bom só existe um, não é Deus? Jesus conhecia o coração dele, meu irmão. Às vezes você vai ler um texto desse: nossa, Jesus foi grosso com ele, né? Não, Jesus conhecia. Por que você está me bajulando? Por que você está aqui, querendo me encher aqui? A glória não é minha, a glória é do Pai. Por que você está me chamando de bom? Mas aí Jesus vai falar com esse jovem, ele se compadece dele, né? Ele vai falar: olha, conhece os mandamentos? Não furtarás, não adulterarás, não roubarás, honra teu pai e tua mãe. E aí ele se enche, né? Fala assim: nossa, isso eu tenho feito desde a minha juventude. Meus irmãos, ele não estava querendo seguir a Deus, ele não estava querendo a vida eterna, ele estava querendo palco, ele estava querendo aplausos, ele estava esperando Jesus falar: nossa, como você é bonzão, ó, parabéns para você, joinha.
Jesus conhecia o coração daquele jovem, meu irmão. Jesus conhecia o coração daquele jovem. Um jovem de posses. E aí ele fala com ele: nossa, que bom que você já faz tudo isso, né? Falta só uma coisa para você tirar 10. Falta um só para você tirar 10. Vai, vende tudo que você tem, depois você volta e me segue. E aí o texto vai terminar que ele abaixa sua cabeça, sai triste, né? Porque ele era dono de muitas posses. Ele tinha um problema no coração, meus irmãos. Seu coração estava preso às suas posses, às suas riquezas, aquilo que ele conquistara. E provavelmente ele era bem quisto, bem visto por onde passava, pelas suas posses. E queria ver de Jesus ali também. Nossa, ele queria ser aprovado por Cristo. Infelizmente não é isso que aconteceu com ele. Como está o seu coração, meu irmão? Você tem entregue ele por inteiro a Deus? Deus não te aceita pela metade. Deus não quer o seu coração pela metade. Ele quer o seu coração por inteiro. Como tem sido a sua relação com Deus, com o seu coração? Por último, meus irmãos, como é que tem sido a sua entrega na comunhão com os santos? No seu relacionamento aqui na igreja? E agora sim eu peço espaço para as palavras do pastor Hélio Rocha, lá da igreja de Goiânia. Ele escreveu o seguinte: hoje na hora do culto, algumas famílias não serão assistidas. Eles vão chegar sorrindo na porta da igreja, mas vão voltar para casa com o mesmo peso que trouxeram. Você vai ver famílias se sentando no banco, ajeitando as crianças, tentando prestar atenção, mas por dentro lutando com cansaço, crise no casamento, filhos em rebeldia, boletos, contas para pagar, lutas, ansiedade, e ninguém vai perguntar como realmente eles estão. Algumas famílias até servem muito bem na igreja, estão em todas as programações, mas espiritualmente estão à beira da exaustão. Eles sorriem, abraçam, cantam, mas ninguém percebe que aquele tudo bem não está nada bem. Não é falta de fé, mas falta de gente por perto. Famílias não foram feitas para viver o culto no modo cada um por si. Na Bíblia, a igreja é o corpo, família da fé, ombro, braço, suporte, carregar as cargas uns dos outros. Quando uma família sofre sozinha no banco da igreja, a igreja inteira está falhando. Hoje, na hora do culto, talvez haja ao seu lado um casal à beira do divórcio, uma mãe solo aguentando tudo sozinha, um pai envergonhado porque não sabe como lidar com vários filhos confusos, com brigas em casa, gente nova na fé, sem ninguém para caminhar junto. Eles não precisam só de um bom sermão, mas precisam de pessoas que encarnem esse sermão. Talvez você seja a resposta de oração de uma família hoje. Um convite para um almoço, um posso orar com você, um precisando conversar, estou aqui, ou vem sentar aqui com a gente. Assistir famílias não é ter respostas prontas, é estar presente com o Evangelho na mão e amor no coração. Como é que você tem entregado a sua vida na comunhão dos santos, meus irmãos? Será que você é só um frequentador? Será que você vem aqui, senta, ora, canta, acaba o culto, oi, oi, tchau, tchau e vai embora? Meus irmãos, será que você ainda não entendeu que você é chamado para viver uma vida em comunidade, em ser suporte, em ajudar um ao outro, e amanhã, se necessário, você ser ajudado? Será que você ainda não entendeu que isso é a missão da igreja? É ser sal e luz nessa terra, sustentando um ao outro. É por isso, essa ligação com o corpo, o tronco que dá sustento, o pescoço que sustenta a cabeça. Meus irmãos, será que você ainda não entendeu isso? Como é que tem sido a sua entrega na comunhão dos santos, meus irmãos? Meus amados, o fato é que Deus não aceita seu servo medíocre. Deus não aceita uma oferta medíocre. E esse é o primeiro ponto que eu queria que os amados guardassem no coração. Continuando, já indo para o segundo ponto, meu irmão, versículo 5, parte B, ao versículo 7.
Voltando lá em Gênesis 4. Gênesis 4, versículo 5, parte B, ao versículo 7. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre dominá-lo. Cumpre dominá-lo. Meus irmãos, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se procederes como Abel, que entregou de coração, que entendeu a ordenança do Senhor, que trouxe das suas primícias, da sua gordura, não é certo que serás aceito. E aqui nós não estamos falando das suas obras, meus irmãos, mas da motivação delas. Por que você tem feito isso? Mas se procederes mal, o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti. Meus irmãos, aqui a gente pode ver claramente, e era o que eu pedi para o Rafa, eu estava pedindo você parar por ali, para você não entrar no que eu ia falar, mas a gente vê claramente a descendência do justo e do seguidor de Satanás, do eleito e do não eleito. A gente vê dois tipos de proceder, claramente, daqueles que vão ser aceitos por Deus e aqueles que vão caminhar a passos largos junto com o diabo e os seus anjos para o inferno. A gente pode ver aqui, meus irmãos, que Deus está colocando dois tipos de você viver, para você viver. Se procederes bem, como vai dizer lá em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outras coisas, faça tudo para a glória de Deus. Se essa é a motivação da sua vida e de tudo que você está fazendo, meu irmão, se você proceder bem, você vai ser aceito. Mas do contrário, não. Se procederes bem, meus irmãos, você vai ver que você não vai ter o pecado à sua porta. Olha lá o versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito, mas se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Você percebe que o pecado, a tentação, sabe, o diabo vai ficar ali, ó, querendo ser pedra de tropeço, se você proceder mal. Sabe, a serpente pronta para atacar o calcanhar, é isso que Deus está falando. Se você proceder bem, não. Você vai ser aceito, você vai ser fortalecido. Como nós ouvimos hoje na pregação de semana passada, para o Espírito Adilson, nós seremos fortalecidos diariamente pelo Espírito Santo de Deus, a sermos testemunhas de Cristo. Sabe, não seremos coitadinhos, como ele disse, nós seremos fortalecidos, meus irmãos. Não é para ficar lamentando, ai, aconteceu isso. Não, nós somos fortalecidos para ser testemunhas de Cristo, para andar como ele andou, para fugir do mal, para se desviar do pecado. Mas se a gente proceder mal, meus irmãos, o pecado vai estar à porta todos os dias. E aqui a palavra usada é como se tivesse realmente um diabinho na porta, do lado de fora, só esperando ele abrir, para ele atacar. É isso que está dizendo aqui. Se procederes mal, aí o pecado, as tentações estarão sempre à espreita. Sempre à espreita. Mas olha que interessante no final do versículo 7, Deus falando com Caim. Mas a ti cumpre dominá-lo. Meus irmãos, Deus conhecia o coração de Caim. Deus conhecia o coração de Caim e sabia que ele era dominado pela maldade. Sabia que ali tinha um coração endurecido. Mas é como se o próprio Deus, o bom pastor, estivesse pregando para Caim, esse pecador. Olha, o pecado está à porta. O seu desejo está contra ti. Você está irado. Mas a você cumpre dominá-lo. Porque se você proceder bem, você vai ser aceito. Deus já sabia a intenção do coração dele. E aí o próprio Deus vai pregar para Caim falando isso daí. Meus irmãos, mas fato é que o não eleito, ele não consegue dominar o pecado. Muito pelo contrário. Aquele que não caminha, que não entrega por inteiro, aquele que escolhe ser um servo medíocre, aquele que não segue a Deus, que não entrega as suas primícias da sua gordura, ele não consegue dominar o pecado, muito pelo contrário, ele é dominado por ele. Ele é dominado por ele.
Somente os que procedem bem, meus irmãos, são fortalecidos pelo Espírito Santo. Somente aqueles que entregam seu coração por inteiro, não pela metade. Somente aqueles que são lavados no sangue de Cristo Jesus recebem diariamente a força vinda do Espírito de Deus para ser testemunhas dele. Os não eleitos, meus irmãos, vão endurecer o seu coração e são dominados pelo mal. E aí, se você continuar a leitura, no verso 8 a gente vai ver: disse Caim a Abel, seu irmão, logo depois de Deus advertir e exortar ele. Olha o que ele faz: Abel, vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Aí nós vemos um pecador assassino. Nós vemos um coração duro, que não ouviu a exortação de Deus, que não ouviu a pregação do próprio Deus, mas dominado pelo pecado. E aí a gente ainda continua, olha o versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está seu irmão Abel? Ele respondeu: não sei, acaso sou tutor do meu irmão? Meu irmão, vocês estão vendo o sarcasmo, a hipocrisia de um pecador, de um coração endurecido, de um coração tomado pela maldade, de um servo medíocre que acha que está fazendo, que acha que está tudo certo, mas que o seu coração está dominado pela maldade, está longe de Deus. E mesmo sendo exortado, olha a ação de Caim. Sou eu por acaso tutor do meu irmão? E aí Deus vai dizer para ele: que fizestes? Mesma coisa do jovem rico. Por que você está me chamando de bom? Meus irmãos, se a gente continuar vendo a história de Caim, a gente vai ver que não tem mudança. E aí a gente vai ver a descendência dos não eleitos. A gente vai ver a proliferação do mal na história de Caim. Se a gente continuar lendo, a gente vai ver que Caim, mesmo depois de todo o castigo que Deus dera para ele não se arrepende. Muito pelo contrário, a gente vai ver no verso 13 e 14 que ele lamenta por ele. Ele vai dar uma de coitadinho, olha aqui, ó. Então diz Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, eu já não posso suportá-lo. Coitadinho de mim, Senhor. Eis que hoje me lanças da face da terra e a tua presença. Hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Meus irmãos, a gente vê um lamento por ele mesmo, mas a gente não vê arrependimento. Meus irmãos, a gente não consegue ver nem remorso aqui. A gente vê um cara egoísta, que só pensava nele. Aquele que, de repente, os pais acharam que ia ser o descendente. Aquele que achando que era o bambambam. Com o coração duro. E é o mesmo que fez a oferta do fruto da terra. Mas nós não vemos arrependimento aqui. E se você continuar na descendência, você vai ver a genealogia de Caim, foi piorando ainda, né? Foi piorando. Mas fato é que Deus ainda permitiu que Caim, nessas andanças, perdido pela terra, que ele se casasse, construísse família. Ele teve filhos e filhas. Fato é que se você for continuar lendo Gênesis aqui, Caim constrói uma cidade. Caim chega a construir uma cidade. E aí ele podia ter parado e falar assim: nossa, achei benefício diante de Deus. Vou louvar o Senhor. Vou agradecer, porque apesar de tudo que eu fiz, de todo o castigo, eu ainda casei, tive filhos, construí uma cidade. Ele foi lá e homenageia o seu filho. Ele coloca o nome da cidade do seu filho, Enoque. Ele queria perpetuar, né? Ele falou assim: nossa, minha descendência vai ser conhecida. Eu construí uma cidade e ainda dei o nome do meu filho. E aí você vai ver a descendência de Enoque, vai piorar um pouquinho ainda. Você vai ver que algumas gerações depois vem Lameque, que de cara ele já distorce a instituição divina do casamento. Ele já toma para si 2 esposas. E logo depois ele se torna o segundo assassino registrado na Bíblia. Ele mata 2 homens. Meus irmãos, nós podemos ver claramente aqui, em Caim e a sua descendência, a proliferação do mal e a descendência da serpente, daqueles não eleitos que caminham a passos largos para o inferno. E nós vemos na história do justo Abel, e vemos na descendência de Sete,
Se você olhar o final do capítulo 4 aqui que nós estamos lendo, vai falar que de Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí começou-se a invocar o nome do Senhor. E da descendência de Sete, a gente vê no justo Abel, e na descendência de Sete, a descendência da mulher. Aqueles que serão eleitos, aqueles que serão verdadeiros adoradores, aqueles que vão se entregar de coração e que serão aceitos por Deus. E nós chegamos ao segundo ponto, meus irmãos. Meus irmãos, nós temos dois caminhos: proceder bem, com motivação correta, de interesse de coração, e sermos aceitos por Deus, ainda que morramos, ou que soframos e passemos por aflições, mas sentindo todos os dias a presença do Senhor a nos fortalecer. Ou proceder mal, dominados pelo pecado, com o coração endurecido, egoísta, sem reconhecer a bondade de Deus, e caminhar a passos largos, com o diabo e os seus anjos, rumando à perdição final, ao inferno. Meus amados, a Bíblia não é um conto de fadas. Proceder bem requer sacrifícios. Ninguém está falando que é fácil. Jesus mesmo disse: se você quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, quando a gente chega aqui, a primeira coisa que a gente vê é aquela cruz. Para que você se lembre disso. Só que você está vendo uma cruz vazia. Uma cruz onde Cristo venceu a morte. E esse é o convite para você. Ninguém está te falando que você vai ter uma vida fácil, uma vida em que tudo vai dar certo. Mas a Bíblia só apresenta dois caminhos: proceder bem, com a motivação correta, e ser aceito por Deus, ou proceder mal e caminhar para o inferno. E até que esse dia chegue, meu irmão, até que Jesus volte, isso é o destino de cada um de nós. Esse é o destino de cada um de nós. Você pode tentar fazer um monte de coisa. Você pode tentar ter uma vida saudável, você pode tentar comer tudo certinho, você pode fazer botox para esticar o seu rosto, tentar não envelhecer, como eu, passar uma tinta uma vez por mês para enganar os cabelos brancos. Mas o fato é que, enquanto Jesus não voltar, o dia vai chegar para cada um de nós. E a palavra mostra apenas dois caminhos. O proceder bem com a motivação correta de interesse de coração, e o proceder mal. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Palavra do Senhor Deus. Meus irmãos, entrando no terceiro ponto, gostaria de chamar a atenção dos irmãos no versículo 10. E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. A voz do sangue do teu irmão clama a terra a mim. O sangue de um justo derramado, clamando a Deus. O sangue de Abel clamava por justiça, clamava por vingança. Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor pediu. Senhor, eu fui morto por Ti. Os evangelhos vão nos mostrar também, meus irmãos, um outro sangue derramado. E agora não de um justo, mas do justo. Do Cristo, que não ofereceu sacrifício, mas que se ofereceu como sacrifício por amor a nós. Nós vamos ver o Evangelho apresentando um sangue que também clama bem alto ao Senhor. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem o Evangelho de Lucas, 23, verso 34. Esse eu esqueci de anotar, meus irmãos, eu acho que é isso. 23, 34. É isso mesmo.
Assim como o sangue de Abel clamava ao Senhor, olha o clamor de Cristo Jesus na cruz. Contudo, dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meus irmãos, o sangue de Jesus também clamava, mas dessa vez não por justiça, não por vingança. Jesus clamava por perdão. Jesus clamava por graça aos seus eleitos. O sangue de Cristo Jesus clama ainda hoje por perdão e graça. Meus irmãos, é como se Deus, mais uma vez, e agora de uma vez por todas, estivesse mais uma vez nos ensinando como é que deveria ser a oferta. É o próprio Deus entregando a sua primícia, o seu primogênito, e o que ele tinha de melhor, o seu próprio Filho, Cristo Jesus, fazendo o sacrifício final, o sacrifício perfeito, aquele que de uma vez por todas resolveria o pecado de toda uma humanidade. É como se Deus estivesse entregando o Cordeiro sem máculas, sem pecado, mas que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus, a sua primícia e a sua gordura. Meu irmão, você está entendendo que era um ponto que eu e você, o povo da época, já não conseguia mais ofertar dignamente diante do Senhor? Que eles já não tinham mais como se chegar ao Senhor, e o próprio Deus toma essa iniciativa. Ele toma essa iniciativa de entregar o seu próprio Filho. Ele não poupou de cortar sua própria carne em favor de nós, e Ele fez o sacrifício, e é o sangue de Cristo Jesus que vai nos reconectar com Deus, que vai derramar da sua graça, nos concedendo perdão e nos reconectando com Deus, porque nós já não podíamos mais fazê-lo, não conseguíamos mais entregar essa oferta perfeita, entregar o tributo do jeito que Deus quer, mas Deus toma essa iniciativa. Meus irmãos, a própria Bíblia vai dizer que isso aí vai parecer loucura. Isso é loucura, eu vou entregar meu filho, e para muitos ainda hoje é loucura. É loucura. Deus derramou o sangue do seu próprio Filho, o sacrifício perfeito e completo. Deus não é Deus pela metade. Deus não é Deus de longe. Deus é o Deus que está conosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. O sangue de Cristo, ali na cruz, clamava bem alto a Deus, por perdão e graça. O sacrifício de Cristo não nos concedeu só o perdão, ou o pagamento da nossa dívida, da nossa sentença, da nossa culpa, mas Ele nos ligou novamente ao Pai. Ele nos deu novamente acesso a Deus, nós que andávamos errantes, um povo que já estava perdido, um povo que já estava perdido. Ele tirou da escuridão e novamente trouxe a luz. O sangue de Cristo Jesus ali nos dava adoção por parte de Pai. Nos fazia filhos de Deus, cordeiros com Ele. E isso é graça, meu irmão. Isso é graça. Graça imerecida. Isso é graça. Assim como Abel morreu por ter entregue uma oferta de sacrifício perfeito, Cristo também morreu, mas Ele mesmo sendo esse sacrifício perfeito. Cristo morre para nos dar novidade de vida, meus irmãos. Uma vida onde somos fortificados, onde somos encorajados dia a dia a ser sal e luz, a testemunhar a obra de Cristo Jesus, não só aqui na igreja, mas em casa, no casamento, na criação dos filhos, sendo filhos, no trabalho, nos estudos, em tudo. E como é difícil isso? Não é fácil, mas é Deus que te fortalece. É o Espírito Santo derramado sobre você, eleito de Deus, que te fortalece. Por vezes, podemos fazer uma entrega medíocre. Cabe a nós, irmãos, eleitos, dominar o pecado. Cabe a nós, meus irmãos, proceder bem. Proceder bem. Cristo morre para que alcançássemos salvação, vida eterna, e um convite
para que um dia possamos estar no banquete de Deus. Um banquete maravilhoso, preparado para os seus filhos. Nós nos assentaremos com Deus, Pai. Ali como está relatado em Lucas 14, de 15 a 24. Ali vai falar de um senhor de posses que prepara um banquete e pede para que o seu servo saia a convidar. Mas muitos não aceitaram o convite. Muitos estavam ocupados, trabalhando demais, saíam cedo de casa, trabalhavam o dia inteiro, trabalhavam no final de semana, trabalhavam à noite. Eu preciso levar o sustento para casa, agora eu estou ocupado, eu não vou poder ir. O texto vai falar, olha, eu comprei umas terras, eu preciso ir lá cuidar delas. O servo vai convidar outro, vai falar assim, comprei uma junta de jumentos, eu preciso tratar deles. Vou ter que recusar o convite. E esse servo volta para o seu senhor e fala, ninguém aceitou. E aí o senhor vai falar assim, sai chamando qualquer um na rua. Chama cego, coxo, manco, o que você achar você traz para cá. Porque eu quero minha casa cheia. E aí o servo traz, ainda tinha lugares. Ele fala, sai para as ruas, pega os viajantes, quem estiver passando fome, traz para o banquete. Porque aqueles a quem eu convidei primeiro, eles não vão se servir do meu banquete, da minha mesa. Não vão. Porque a minha mesa é preparada para os meus eleitos. E o sangue de Cristo Jesus nos dá a salvação e o convite para participar dessa mesa. Enquanto esse dia não chega, meus irmãos, nós temos um outro convite de participar, agraciados, da ceia do Senhor Jesus. Um ato memorial, onde nós podemos nos lembrar desse sacrifício perfeito oferecido em favor de nós. De um sangue derramado representado pelo vinho e do seu corpo ali moído, representado pelo pão. Nós somos convidados, meus irmãos, a participar da ceia do Senhor Jesus. E eu queria te perguntar, meu irmão, hoje nesse domingo, dia do Senhor, você se lembrou de se preparar para a ceia do Senhor? Lá na sua casa você orou e falou assim, olha, primeiro domingo do mês, e agora eu estou falando para os nossos membros aqui, porque eles sabem que todo primeiro domingo do mês à noite tem Santa Ceia. Você tirou alguns minutos e falou, hoje é a ceia do Senhor, Senhor, eu queria orar ao Senhor por esse privilégio, queria que o Senhor me perdoasse pelos meus erros, e eu entendo que o sangue de Cristo Jesus me lavou, e é por isso que eu sou aceito na sua mesa. Você se preparou, meu irmão? Ou você foi como eu, que não hoje, mas muitas vezes cheguei aqui, às vezes até atrasado, nossa, hoje, olha para frente, nossa, hoje é dia de ceia. Como é que você tem entregado ao Senhor, meus irmãos? Será que você tem sido um servo medíocre? Ou você tem procedido bem? Meus irmãos, quando participamos da ceia do Senhor, nos lembramos do sacrifício de Cristo Jesus, do sangue que nos deu acesso novamente a Deus, nos concedendo perdão e graça. Que a participação dessa mesa seja sempre para nós um despertar e criar um anseio de participar de um dia do banquete de Deus Pai, na mesa já preparada para os seus eleitos. Que assim Deus nos ajude. Amém. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus, porque a Tua palavra foi exposta, Senhor, e que ela faça morada em nossos corações, que possamos atentar, Senhor Deus, aos Teus ensinamentos, às Tuas ordenanças, e buscar, Senhor Deus, sermos mais parecidos com Cristo, honrarmos e glorificarmos a Ti, ao Teu nome que é devido com a nossa vida, em tudo que fizermos, Deus. Abençoa-nos, Senhor Deus, e obrigado mais uma vez por poder participar da Tua mesa, pelo sacrifício de Cristo Jesus e não por nós. Graça te damos, Deus, em nome de Jesus. Amém.